prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Pai Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Se não está, vai ficar em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos dando início a mais um vídeo aqui no nosso canal Leitura Bíblica Diária. E eu já te convido, se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e comentem. Bem, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal para gravarmos mais um capítulo da Bíblia. E antes de a gente iniciar, vamos fazer aquela pequena oração, mas que é grande para Deus. Ó amado Pai, grandioso Deus, obrigado mais uma vez por estar aqui, Pai, levando a Tua palavra, Pai, para aquelas pessoas que estão necessitadas, Pai. As palavras que está contida no Teu livro sagrado, que é a Bíblia, Pai. Ó Pai, grandioso Deus, como eu te amo, Pai, te agradeço por tudo, Pai, porque eu estou levando esta palavra a todos que necessitam, Pai. Mas tudo isso é em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, então hoje, dando continuidade, então vamos a Gênesis. Hoje, Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. A separação de Abraão e Ló. Abraão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher e com Ló, e com tudo que possuía. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho, em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde havia acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos uns dos outros. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus também viviam na terra. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte de terra que deseja, e nós separaremos. Se você escolher a terra da esquerda, ficarei com a terra da direita. Se preferir as terras da direita, ficarei com as terras da esquerda. Ló, olhando demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar, a região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como era a terra do Egito. E isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu ir para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou do seu tio Abrão. Assim Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou sua tenda para um lugar próximo a Sodoma, e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso
e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olha, até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste, toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes, como prioridade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quantos pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Então Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque do carvalho, que pertencia a Maré. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Glória a Deus. Bem, meus amigos, este foi o capítulo de hoje de Gênesis, o capítulo 13. Então, como a gente faz todos os dias, vamos ler um pequeno resumo deste capítulo. Resumo do capítulo 13 de Gênesis. No capítulo 13 de Gênesis é quando Abraão e Ló se separam. Gênesis 13. Também revela a ocasião em que Deus prometeu a Abraão a terra de Canaã. O capítulo 13 está falando sobre a saída de Abraão do Egito. Aqui vale lembrar que Abraão, nesse tempo, ainda chamava Abrão, bem como Sara, sua mulher Sarai. A passagem de Abrão pelo Egito foi muito mais do que circunstância. Abraão ainda conseguiu prosperar no Egito. Gênesis 12 e 16. Então, ao sair do Egito, Abraão pegou tudo o que tinha e partiu com Sara e Ló, rumo a Neguebe, e dali foram para Betel. Isso significa que Abrão retornou ao local onde havia estado anteriormente e edificou um altar a Deus. Gênesis 13, 3 e 4. Informa que Abraão era muito rico. Ele possuía gados, prata e ouro, além de muitos servos. Gênesis 13 e 2. Gênesis 12 e 16. Ló, que o acompanhava, também tinha seus bens, rebanhos, gados e tendas. Consequentemente, a terra ocupada por Abraão e Ló não podia suportá-los simultaneamente. Gênesis 13 e 6. Então começou a haver problema entre os servos de Abraão e os servos de Ló. Além do mais, aquela terra era habitada pelos cananeus e os fariseus, uma tribo cananeia. Abraão conversou com seu sobrinho Ló. Ele disse que não deveria existir contenda entre ambos e entre seus servos, afinal eles eram parentes chegados. Gênesis 13 e 8. Abraão propôs que ambos se separassem, mas deu o benefício da primeira escolha de direção a Ló. Se Ló escolhesse ir para a esquerda, Abraão iria para a direita, e vice-versa. Gênesis 13 e 9. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. Aquela região era muito bonita. Ló se impressionou com o que viu. Escolheu conforme lhe pareceu bem aos olhos. Ele partiu para o oriente em direção à cidade
de Sodoma e se separou. Porém, a escolha de Ló não foi escolha de fé, mas carnal, segundo seus próprios desejos. Imediatamente após registrar a escolha de Ló, ele foi habitar numa terra ocupada por homens maus e grandes pecadores contra Deus. Gênesis 13 e 13. Final do capítulo, vem mais uma vez Deus fazendo promessa a Abraão e reafirmando sua aliança. Ló fez uma escolha egoísta, pensando que seria próspero numa terra muito fértil. Já Abraão deixou que Ló escolhesse primeiro. Depositou sua confiança em Deus. A última escolha do ponto de vista humano, feito por Ló, lhe rendeu no final uma fuga às pressas de uma cidade destruída pelo juízo de Deus e uma grande tragédia familiar. Gênesis 19, 26 e 38. A escolha abnegada de pura fé do patriarca Abraão lhe rendeu a maravilhosa promessa. A sequência das Escrituras mostra como essas promessas foi sendo cumprida ao longo da história do povo de Israel. A promessa também apontava para Cristo e os verdadeiros descendentes de Abraão. Pela fé, o novo Israel, formado por judeus e gentios. Romanos 4, 16 e 18. Gálatas 3 e 29. Então, seu cumprimento pleno e final será alcançado na consumação dos séculos, com a verdadeira Israel habitando o novo céu, a nova terra diante de Deus. Gênesis 13. Ele explica que Abraão esperava uma pátria celestial. Ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Hebreus 11 e 10. O texto bíblico diz que Abraão foi habitar num bosque pertencente a Mamré e o amorreu. Esse bosque ficava próximo a Hebrom. Ali Abraão levantou um altar e cultuou a Deus. Gênesis 13, 18. Bom, meus amigos, então este foi o pequeno resumo deste dia sobre o capítulo 13 de Gênesis. E como a gente faz também todos os dias, vamos deixar uma reflexão. E hoje vai ser Isaías 25 e 8. Aniquilara a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo, de toda a terra, porque o Senhor o diz. E a nossa reflexão é: Jesus não apenas curava doentes, mas também ressuscitou mortos durante sua vida na terra. Haverá um grande dia em que ele ressuscitará os justos e os injustos, para dar a eles uma nova vida, a vida eterna. Você está preparado para este dia? Onde você quer passar a sua eternidade? Bem, meus irmãos, então esta é a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seus likes, se inscrevam e deixe seus comentários. Bem, meus irmãos e amigos, então para vocês um bom dia, uma boa tarde
e uma boa noite, em nome de Deus. Amém.